Graça e paz. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que nos habita. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa graça que Ele nos concede. Estamos aqui nesse dia 2 de novembro de 2023, feriado nacional. Mas estamos aqui cumprindo a nossa missão, nosso propósito, do chamado de Deus nas nossas vidas, conforme o dom que foi nos outorgado pelo Espírito Santo, pelo qual devemos servir aos nossos irmãos em Cristo Jesus, levando o ensinamento da palavra de Deus. Nós estamos aqui na carta aos Romanos, capítulo 4, começando hoje no capítulo 4, a partir do versículo 1. É um capítulo bastante longo, vai até o versículo 25, mas trata do mesmo assunto, que é Abraão creu e foi justificado. E por meio dessa palavra, nós vamos buscar aqui, diante de Deus, por meio do Espírito Santo, o entendimento dessa palavra, de tal maneira e tal forma, que nós viemos sermos consolidados, fortalecidos e firmados em nossa fé, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que te dê um dia vitorioso em Cristo Jesus hoje. Então diz assim a palavra de Deus. Romanos capítulo 4, começando o versículo 1. Portanto, o que diremos sobre nosso pai humano Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe creditado como justiça. Então, o primeiro ponto que Paulo aqui busca justificar perante a igreja cristã em Roma é exatamente a questão de Abraão, da escolha que Abraão fez, de ele ter acreditado no chamado de Deus, sem ter nenhuma prova, porque a vida de Abraão ela é um exemplo de como nós devemos agir e crer sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus nos ensina, sobre aquilo que Deus fala conosco. Não é olhar para o que as outras pessoas pensam e deixar com que o que elas pensam venha influenciar de tal maneira que venha desviar você do foco de Deus. A história de Abraão é uma história muito rica, porque ele se tornou o pai na fé de todos nós, e a palavra de Deus garante que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. A história de Abraão ela é realmente muito empolgante. É um despertamento contínuo, diário, que deve ocorrer na nossa vida como exemplo. Por quê? Porque Abraão vivia em um ambiente que tinha tudo para influenciar ele a ser como o pai dele, a agir como o pai dele, e ele não fez, mesmo ele sendo uma criança, que vivia e convivia num ambiente hostil, num ambiente que desagradava a Deus. Abraão viveu num ambiente que seu pai traçou um caminho totalmente contrário e abominável a Deus. O pai de Abraão, chamado Tera, era um criador de ídolos e um vendedor de ídolos. E Abraão
ele cresceu convivendo naquele ambiente, vendo como exemplo aquele ambiente que não era o que Deus queria para Abraão. Mas, mesmo ele sendo menino, como nos conta a história dos judeus, Abraão buscou abrir os olhos do pai dele a respeito daquilo que o pai dele estava fazendo. Então, isso prova que desde menino já havia no coração de Abraão um desejo de conhecer Deus, de acreditar que existia um Deus invisível, mas poderoso, embora o pai dele ensinasse de outra maneira. Então, esta questão foi uma questão que, com certeza, direciona Deus ao chamado de Abraão. Mesmo vivendo e convivendo nesse ambiente de criação, de adoração, de venda de ídolos, feito pela mãos humanas, pela imaginação do homem, ele não deixou com que essas influências de seu pai adentrassem em seu coração. Provavelmente, seu pai queria que ele desse continuidade no futuro nesse negócio. Mas aqui a palavra dele diz que, entretanto, o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso foi acreditado com justiça. Como foi que Abraão creu em Deus ao ponto de isso ser justificado como justiça diante de Deus? Que Abraão foi justificado diante de Deus. Já depois de grande, já casado com Sara, depois de estar convivendo ali muitos anos no meio dos seus parentes, Deus vai e chama Abraão. Se Abraão saia do meio dos teus parentes. Por que ele teria que sair do meio dos seus parentes? Porque o projeto de Deus era fora dos seus parentes. Deus não queria algo para Abraão que viesse a criar um conflito entre ele e seu pai e seus parentes. Porque certamente iria ser criado um conflito. Um conflito de ideias. De um verdadeiro Deus. Abraão ia crer verdadeiramente em Deus. Seu pai já não cria. Já cria nos ídolos. Então, para que a vontade de Deus prevalecesse na vida de Abraão, ele tinha que crer em Deus de tal maneira que isso viesse a trazer a justiça de Deus sobre a vida dele. É por isso que a palavra está dizendo aqui. Abraão, entretanto, diz as Escrituras, que creu em Deus, isso lhe foi concedido como justiça. Quando Deus chama ele, Abraão, sai do meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, e lá te farei grande. Lá farei a sua descendência numerosa, como os grãos de areia da praia, como as estrelas do mar, aliás, as estrelas dos céus. Deus começou a projetar nele a realização do sonho dele. Não era que ele tinha um sonho de ser grande, mas ele tinha um sonho de ter um herdeiro. Esse era o grande sonho de Abraão, mas não podia fisicamente, porque sua esposa era estéril. Sara era estéril, não podia gerar filhos. E Deus chega para ele, se ele nunca ter ouvido a voz de Deus,
E ele creu. E ele deixa de lado o seu pai, deixa de lado os seus parentes e sai, como se diz, sem rumo e sem direção. Porque Deus não deu a ele nem o rumo nem a direção. Vai para uma terra que ainda eu vou te mostrar. Ou seja, o importante é que você se desligue totalmente dessa má influência que tem entre os teus parentes, entre os teus familiares. Você tem que se desligar disso. É por isso que a palavra de Deus diz que santificação significa separação. Tem que haver uma separação da tua vida, deste mundo e das pessoas que te influenciam exatamente ao caminho errado, às escolhas erradas, às decisões erradas da tua vida. Você tem que sair do meio delas, você tem que se separar delas para viver uma vida de acordo com o plano de Deus para a tua vida. E isso Deus vai chegar no momento em que Ele vai acreditar na tua vida como justiça, como Ele acreditou isso na vida de Abraão. Abraão sai pela fé, pega tudo o que tem, seu sobrinho Ló busca pegar carona nessa jornada sem ter sido chamado, sem ter sido escolhido para estar junto com Abraão, mas o tio Abraão não quis dizer não ao sobrinho. Isso mais adiante iria acarretar em sérios problemas. Porque o chamado era para Abraão, não era para o seu sobrinho. Ló, não era para o seu sobrinho. Mas o sobrinho o acompanha. E Abraão deixa. E Deus até permite. Para trazer uma lição. Não somente a Abraão, mas também ao próprio sobrinho. Que cada um deve viver o seu chamado diante de Deus. E não viver à sombra do chamado de uma outra pessoa. Você deve viver à sombra do ministério que Deus concedeu, do chamado de Deus na tua vida, e não à sombra do ministério de outras pessoas. Por isso que Deus creditou justiça a Abraão. Por quê? Porque ele agiu pela fé. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Ou seja, quem trabalha e recebe o seu salário, quem está pagando o salário, não está pagando como um favor, está pagando como uma dívida. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada com justiça. Mas quando você faz o contrário, ele diz aqui, todavia, ao que não trabalha, aquele que não trabalha para ter o direito ao seu salário, aquele que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Está referindo a Abraão, porque ele deixa o emprego dele junto com o pai dele, que garantia a ele um salário que era devido e justo, que não era a favor, para ele agora ir trabalhar para Deus, sem ter garantia de salário. Mas Deus iria garantir a ele que ele seria justificado pela fé, que Deus iria acreditar essa justiça e dar crédito a essa justiça na vida dele. Assim também Davi fala de bem-aventurança ao homem a quem Deus
leva em conta a justiça independente das obras. Bem-aventurado. Então, o apóstolo Paulo não só cita o caso de Abraão, mas cita o caso de Davi. Que Davi diz que bem-aventurado o homem que Deus acredita a justiça independente das obras. Então, bem-aventurado é o cristão que não olha para as suas obras. Mas, independente das suas obras, Deus vai lá e acredita na vida dele, dá crédito na vida dele de justiça, de ser justificado, como nós lemos aqui ontem, mesmo por pouco momento. Uma live muito curta, mas era devido exatamente por já estar amanhecendo o dia e o tempo, não foi possível nós agregarmos mais conhecimento por causa do horário. Então, mas hoje estamos com mais tempo aqui, de podermos analisarmos com mais detalhe essa justificação de Deus sobre Abraão, pelo fato dele ter crido. Ele poderia ter se tornado um igual ao pai dele, mas ele preferiu crer que havia um Deus invisível, mas poderoso. Ele tinha isso no coração. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurados são essas pessoas que têm as suas transgressões perdoadas e cujos pecados são cancelados. Você só é feliz se você tiver as suas transgressões perdoadas e os teus pecados cancelados. Isso só acontece por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Bem-aventurado é você como cristão, que vive uma vida justificada em Cristo Jesus, pelo sacrifício dele na cruz, que Deus te justifica, não por mérito de obras, porque por obras ninguém é salvo, mas embora fomos chamados para boas obras, mas não são as boas obras que nos salvam. O que nos salva é a graça de Deus, por meio da fé. Então, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Feliz é essa pessoa, que Deus jamais irá cobrar sobre ele o preço do pecado. Então, para que Deus não cobre o preço do teu pecado, você tem que seguir o exemplo de Abraão. Seguir o exemplo aqui de Davi. É o que o apóstolo Paulo está colocando para a igreja de Roma. A igreja cristã em Roma. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram. Ele vai aqui fazer uma interrogação. Ele primeiro coloca os benefícios da graça de Deus, da justificação de Deus pela fé, que ocorreu em Abraão, foi confirmado por Davi e foi executado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aí ele quer chegar ao ponto exatamente do sentido da carta que ele escreveu, que era tirar da mente daqueles cristãos judeus em Roma, de que era necessário, mesmo aceitando Jesus, serem considerados. Então ele entra agora nessa questão. Ele primeiro mostra a importância do exemplo de Abraão e daquilo que Davi diz. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça, independente das obras. Bem-aventurado é você que Deus leva até a tua vida a justiça dele, de Deus, para a tua vida, independente das obras. Mas mediante a graça de Deus.
ao amor de Deus, à misericórdia de Deus, que é derramada todos os dias sobre as nossas vidas. E então Paulo diz: bem-aventurado é aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Porque se Deus for cobrar o preço do teu pecado, você está perdido. Aí não tem solução. Antes que Deus cobre o preço do teu pecado, você tem que alcançar o perdão dele. Você tem que ser justificado por Deus. Essa justificação, ela vem por meio de Jesus. É o sacrifício de Jesus na cruz que vai te colocar diante de Deus justificado. Vai lhe levar à redenção diante de Deus. A redenção de quê? Dos teus pecados, das tuas transgressões, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Como já lemos aqui, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. Nós precisamos crer como Abraão creu. Ele creu e foi justificado. Deus justificou ele pelo fato de ele ter crido, de ter acreditado no chamado de Deus, sem ter prova nenhuma. Você não precisa de prova. Você precisa de fé. Você precisa de crer. É de obedecer a palavra de Deus. Porque esses que crêem pela fé e não pelas obras, esses que crêem pela fé é que vão alcançar a redenção dos seus pecados. E Deus não vai cobrar o preço do pecado na vida dessas pessoas. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão, ou é também oferecida aos incircuncisos? Aí Paulo vai interrogar eles. Paulo está aqui interrogando agora a igreja cristã de Roma, porque é nessa questão que ele quer entrar. E ele vai dizer assim: essa imensa felicidade, ou seja, essa felicidade de se ter, de se ter a justificação pela fé, de Deus não cobrar o preço do pecado, essa bem-aventurança, essa felicidade de termos as nossas transgressões perdoadas e os pecados cancelados. Isso tudo é a parte de Deus em nossa vida. Paulo vai e pergunta à igreja: essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão ou é também oferecida aos incircuncisos? Aí Paulo desperta eles para pensar. Essa obra de Deus de salvação pela graça em Cristo Jesus, ela foi dada, considerada, revelada, dada somente aos judeus que são concessidados, ou aqueles que não foram? Pois afirmamos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Em que momento lhe foi creditada? Antes ou depois de ter sido concessidado? Aí Paulo desperta ele para o conhecimento que eles já têm, mas que eles não estão trazendo à memória esse conhecimento. Em que momento? Aí ele pergunta: em que momento isso ocorreu na vida de Abraão? Em que momento foi acreditado essa fé em Abraão? Essa justiça em Abraão? Foi antes ou depois deles ter sido circuncidado? De fato, o foi depois, mas antes da circuncisão. Antes de haver a circuncisão, foi que Deus chamou Abraão. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que crê
e ainda que não tenha sido circuncidado, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. Ele é igualmente pai dos circuncisos, que não apenas passaram pela circuncisão, mas que também caminham sobre a marca dos passos da fé, que demonstrou nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Portanto, não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Ou seja, não foi pelo ato dele ser considerado ou não. Foi pelo fato do ato dele, da justiça de Deus por meio da fé dele. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula. Aí a verdade, Paulo expõe para eles claramente. Pois os que vivem pela lei, porque eles queriam viver pela lei, queriam continuar servindo a Jesus Cristo, aceitaram Jesus, eram os judeus que aceitaram Jesus. Paulo está se dirigindo a uma igreja cristã em Roma de judeus, não de gentios que se transformou em igreja, mas de judeus que transformou a igreja de Jesus Cristo. Aí Paulo chega para eles, porque eles tinham como ensinamento da lei, que a lei ordenava que fosse circuncidado, mas eles não viviam mais debaixo da lei, eles viviam agora debaixo da graça de Deus. Então Paulo queria fazer com que eles entendessem isso. E como é difícil para muitas pessoas abrir mão de algo que a vida inteira foi ensinado a elas. E que aquilo que foi ensinado a elas não lhe tem mais valor para que eles alcancem a salvação. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula. Se nós formos vivermos pela lei, nós tornamos nula a nossa fé e a promessa de Deus de salvação para nossas vidas. E como a palavra diz que as promessas de Deus são imutáveis, então nós não temos mais que viver pela lei ou sobre o que a lei diz. Porque primeiro você não vai conseguir cumprir a lei toda. E a lei, por si própria, dizia, se você falhar em uma só questão da lei, você era devedor de toda ela. Então não adiantasse o que o apóstolo Paulo está dizendo para eles. Não adianta vocês querer cumprir apenas a circuncisão, enquanto você é devedor de todo o restante. Então vocês não são salvos. Pois a lei produz a ira. Mas onde não há lei, também não pode haver transgressão. A lei serviu o quê? Para mostrar a transgressão do homem. Para mostrar que o homem é pecador. A lei serviu para isso. E aí Jesus veio o quê? Para trazer a redenção sobre esses pecados, sobre essas transgressões. Que a lei veio para mostrar. O propósito da lei foi isso. Foi para mostrar que o homem havia transgredido diante de Deus. Havia falhado com Deus. Havia cometido pecado diante de Deus, se tornado pecador diante de Deus. Aí foi preciso que Jesus vinha para trazer a redenção, a justificação de nossas vidas perante o Pai, por meio da graça, do sacrifício dele na cruz do Calvário e por meio da fé. Se assim cremos, como Abraão creu, como Davi creu. Por esse motivo, a promessa procede da fé. A promessa de Deus, ela procede da fé. É tanto que Paulo afirma isso. Nós somos salvos
mediante a graça, mas por meio da fé. A graça é o meio, mas a fé é a garantia de que essa graça será validada em nossas vidas, se nós crermos até o final. Porque a fé, ela nos dá essa certeza daquilo que haveremos de receber, que esperamos que haveremos de receber. E nos dá certeza das coisas que nós não vemos. Por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça. Olha, a promessa de Deus, ela começa pela fé, ela procede da fé, a promessa de Deus de salvação procede da fé, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão. Por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a todos a descendência de Abraão, não somente a quem é da lei, mas igualmente a quem é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. É por isso que diz que Abraão é o pai na fé de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ou seja, o apóstolo Paulo está referindo o que Deus falou. É tanto que o eu, entre aspas, que vem com a letra maiúscula. Eu o constituí pai de muitas nações, fecha aspas. Ele é o nosso pai, aos olhos de Deus, e em quem Abraão depositou a sua fé. Abraão depositou toda a fé dele. Antes de Abraão, não havia demonstração de ninguém sobre fé, porque ele foi pela fé. O chamado de Deus na vida dele, ele aceitou e agiu pela fé, saindo do meio dos seus parentes, indo para uma terra que Deus ainda iria mostrar, mas que Deus iria dar como herança a ele e a sua descendência. O que ele mais queria era uma descendência, era um filho. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em que Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes, como se já existisse. Esse Deus que dá vida aos mortos e ele traz à existência o que não existe. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Abraão, ele creu contra tudo aquilo que era desfavorável. A esposa era estéril, ele chegou a uma idade avançada, de quase 100 anos. Ele tinha todo o prognóstico. Se os dois, Abraão e Sara, fossem ao médico, o médico iria dizer para eles: não, vocês não têm como mais ter filhos. Mas Abraão, ele foi contra todos esses prognósticos. Por quê? Porque ele estava crendo pela fé que Deus iria cumprir o que havia prometido a ele. Abraão nunca vacilou em relação a essa promessa de Deus. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé. Em nenhum momento Abraão desfaleceu na fé. Em nenhum momento Abraão duvidou de que Deus iria cumprir aquela promessa. Sara, sua esposa, já duvidou. Foi diferente. Mas a promessa foi dada a Abraão. Não foi dada diretamente a Sara. Foi dada a Abraão.
E Deus iria cumprir, independente se Sara acreditasse ou não. Ela chegou até a rir. Quando aqueles anjos vieram visitar Abraão, eram 3 anjos que vieram visitar Abraão. Estavam passando pela terra de Abraão. Abraão estava debaixo do cavalo, próximo de sua tenda, sentado ali. Não imaginamos o que ele estava fazendo, pensando. Mas quando ele ergue os olhos, ele vê 3 homens passando por suas terras, com roupas de mendigo. Só que Abraão não sabia que eram anjos. E então ele convida aquelas pessoas a vir para onde ele está, Abraão. E aí, na conversa deles para com Abraão, os anjos revelam. O anjo que vinha trazer a notícia de que no ano seguinte Abraão já teria nos braços um filho. Aí Abraão manda matar um animal, fazer uma grande refeição ali para todos. Mas Sara estava na tenda, ouvindo tudo, e ela riu. E então o anjo perguntou: por que Sara está rindo? E ela não negou ainda: não, eu não estou rindo não. Mas o anjo viu. Mas a questão é que Abraão creu. Ele não desfaleceu na fé. Nós não podemos desfalecer na fé de que Deus vai cumprir, de que Jesus vai cumprir o que prometeu. Ele diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu tenho que manter a minha fé e perseverar até o fim nesta fé, crendo que essa promessa de Deus, como se cumpriu na vida de Abraão, também vai se cumprir na vida da igreja de Jesus Cristo hoje. Que ele prometeu retornar para buscar essa igreja, para estar com ele aonde ele estivesse. Assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora. Ou seja, Abraão já não era mais um jovem. Ele não tinha mais aquela vitalidade. Mas ele não desfalece na fé. Ele crê que esse Deus invisível, poderoso, era capaz de trazer à existência o que não existia. Então, se o corpo dele estava mortificado fisicamente para gerar filho, e o da esposa estéril, Abraão creu que Deus poderia mudar essa situação. E em nenhum momento ele deixou de crer. Em nenhum momento desfaleceu na fé. Como muitas pessoas fazem hoje. Abandonam Jesus, abandonam a palavra de Deus. Por quê? Porque desfalece na fé. É por isso que Jesus questionou. E é uma das questões que mais nos deve nos preocupar, como igreja de Jesus. Jesus falou assim: quando o Filho do Homem vier sobre a terra, encontrará fé na terra? Essa é uma preocupação verdadeira, de significado importante. Quando Jesus vier buscar a igreja dele para subir aos céus, ele vai encontrar fé na terra? Porque sem fé é impossível você agradar a Deus. Porque todo aquele que aproxima-se de Deus precisa crer que ele existe. E isso significa fé. E o que gera a falta de fé na vida das pessoas? O que faz as pessoas desfalecerem na fé? É quando deixam de ouvir a palavra de Deus. Quando elas deixam de cumprir a palavra de Deus. Quando deixam de ser fiel à palavra de Deus. Para ser influenciada pelo mundo ou pelas pessoas enganosas.
pelos falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores, falsos pastores, falsos bispos, entre aspas, enfim, e etc, etc. Quando você deixa de examinar as Escrituras de maneira criteriosa, porque você tem nas Escrituras de encontrar a vida eterna, e o conhecimento a respeito de Jesus, porque a graça de Deus foi derramada por meio de Jesus para nos salvar, então nós não podemos desfalecer na fé. É tanto que Jesus disse, a salvação é para aquele que persevera até o fim. Se quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem desfalecer na fé, reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos. Ele já estava com 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Ele tinha duas questões contrárias à promessa que Deus deu a ele. Não importa quantas circunstâncias, quantas sejam as evidências daquilo que está buscando te convencer, te influenciar do contrário da promessa de Deus na tua vida. Não importa qual seja a barreira, qual seja a dificuldade que está dizendo para você que a promessa de Deus não vai se cumprir na sua vida. Você não deve desfalecer dessa fé. Você não deve deixar de crer nessa promessa. Você tem que permanecer crendo. Como Abraão permaneceu crendo, mesmo ele tendo 100 anos de idade e mesmo já tendo perdido toda a vitalidade de sua juventude, e de Sara também, que também não tinha mais no seu ventre essa vitalidade de se gerar filhos. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou e nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Mesmo diante de tudo isso, ele não agiu com incredulidade. E o que nós vemos hoje na igreja de Jesus Cristo, que confessa o nome de Jesus, que qualquer circunstânciazinha, a pessoa já deixa de crer. Já age pela incredulidade. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Como é que ele se fortalecia na fé? Como é que Abraão se fortalecia na fé se ele tinha todo o diagnóstico contrário àquela promessa que Deus deu a ele? Ele glorificava a Deus. Certamente ele dizia, louvado seja Deus, porque o Senhor há de cumprir o que prometeu. Estando absolutamente convicto de que ele, Deus, que ele que vem na palavra, o é maiúsculo, ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Deus, ele é poderoso para realizar o que ele promete. As palavras, as promessas de Deus são imutáveis. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Jesus diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você, como cristão, tem que crer, perseverar crendo. Você não pode desfalecer na fé. Você não pode agir com incredulidade, porque você está vivenciando ou enxergando circunstâncias que humanamente dizem para você que é impossível para Deus realizar. Mas para Deus nada é impossível, porque Deus traz à existência o que não se existe. E Abraão creu. E pelo fato de Abraão ter crido, é que Deus importou isso como justiça na vida dele. E nós devemos crer, como Abraão fez. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo. Não duvidou e nem foi incrédulo. E aí você fica duvidando nas promessas de Deus. E aí você enfraquece na sua fé, porque é isso que Satanás quer.
é que você enfraqueça na fé. Porque Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra? E sem fé você não agrada a Deus. Sem fé você não vai crer no que lhe é prometido. Para você receber o que te é prometido pela promessa de Deus, é preciso você ter fé. É preciso você crer sem ver. Fé é você crer sem ver. É você ter a certeza daquilo que você não vê. É isso que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto, esteja absolutamente convicto das promessas de Deus. Estava absolutamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para realizar o que havia prometido. Deus é poderoso para realizar o que tem nos prometido. E o apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso para nos conceder não só o que nós precisamos, mas muito mais além daquilo que nós precisamos. Por essa razão, isso me foi atribuído como justiça. Foi por essa razão, porque ele creu. Mesmo contra todos os diagnósticos contrários, contra todas as evidências contrárias, física, na vida dele e na vida de sua esposa Sara. Mas ele creu que Deus havia de cumprir, mesmo ele já estando com 100 anos de idade. E o ventre de Sara já estava amortecido. Mas ele creu, porque diz aqui, ele creu que Deus era poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Por essa razão, isso foi atribuído com justiça. Todavia, não é somente para ele que as palavras, isso lhe foi atribuído com justiça, foram registradas. Não foi só para Abraão, não. Essas palavras que Deus falou não foi dita somente para Abraão, não. Mas igualmente para todos nós. Essa palavra de Deus a Abraão não foi dita somente para ele, mas para todos nós que cremos, a quem Deus considera justificados. E para Deus nos considerar justificados, nós temos que ter Jesus na nossa vida. Nós temos que crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que Ele perdoou os nossos pecados, que Ele trouxe a redenção em nossas vidas por meio do sacrifício dele na cruz do Calvário. Mas igualmente para todos nós, a quem Deus considera justificado, justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos. A nós que cremos naquele que ressuscitou nós dos mortos. A Jesus, nosso Salvador. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Mas igualmente para todos nós, a quem Deus considera justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Salvador. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Então, a promessa que Deus deu a Abraão não foi só para Abraão, não. Foi para nós, por meio de Jesus Cristo. Porque nós, por meio de Jesus, nós somos justificados de todos os nossos pecados. Se nós crermos, se nós não desfalecermos na fé. Você pode ter todas as circunstâncias e momentos da sua vida que possa contrariar na tua vida essa verdade. Mas você não tem que olhar para a circunstância. Você não tem que olhar para aquilo que é visível aos teus olhos.
Paulo disse isso, que nós não temos que olhar para que os nossos olhos naturais enxergam, mas nós temos que olhar para que os nossos olhos espirituais enxergam aquilo que é invisível e eterno. É por essa razão que nós temos que crer na palavra de Deus, entregar nossa vida a Cristo Jesus e crer na promessa dele de redenção dos nossos pecados, do perdão, de apagar os nossos pecados, como diz aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, buscando fazer com que aqueles cristãos judeus romanos viessem a crer nessa justificação de Deus em prol das nossas vidas, como foi na vida de Abraão e como foi confirmada pelo rei Davi. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça, independente das obras. Deus, ele nos traz a justiça dele, independente das nossas obras. Porque não é por obra que nós vamos ser salvos. É pela graça de Deus, por meio de Cristo Jesus, que deu a vida por nós naquela cruz, sem nós merecermos, sendo nós ainda pecadores. Mas ele nos amou primeiro e deu a vida por nós. Agora precisamos nós crermos. Precisamos nós mantermos a nossa fé. Nós continuarmos acreditando e dando crédito a essa promessa de Deus em Cristo Jesus pelas nossas vidas. Porque foi para isso que Jesus morreu. Foi para salvar nossas vidas. Mas igualmente para todos nós. A promessa não foi dada só a Abraão. Foi dada igualmente para todos nós. A quem Deus considera justificação. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos. A Jesus, nosso Senhor. Se você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, então você vai alcançar a justificação. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. Você tem que crer nisso. Que Jesus foi entregue à morte foi para pagar os nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Então, se nós não tiver os pecados apagados, nós vamos morrer eternamente sem Deus. E ressuscitado para a nossa completa justificação. Ele morreu para pagar os nossos pecados e ressuscitou para confirmar a nossa justificação perante o Pai. E tudo isso é validado por meio da fé. Em nossa jornada, nós temos que perseverar até o fim, não desfalecendo na fé e não olhando para as circunstâncias. E nem por como diz aqui o apóstolo Paulo, dizendo a respeito de Abraão, no versículo 18, Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Tudo que era desfavorável ao que Deus prometeu a ele, fisicamente, era impossível. Mas aquilo que é impossível ao homem, é possível a Deus. Jesus falou isso para os discípulos. O evangelista Lucas afirmou isso, que para Deus nada é impossível. E Jesus disse que para Deus nada é impossível. Quando Pedro interrogou a Jesus acerca daquelas palavras que Jesus disse, o quão difícil é um rico se salvar. Aí Pedro pergunta, Senhor, então quem será salvo? Aí Jesus respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. E Lucas escreve que todas as coisas são possíveis perante Deus. Então nós só temos que crer na promessa. Porque a promessa, ela não pode ser invalidada. A não ser que você deixe de crer. A não ser que você não persevere até o fim. A não ser que você faça como Abraão, aliás, como Deus está dizendo, como Paulo está dizendo aqui. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou e nem foi incrédulo. Desde que você não duvide e não seja incrédulo. Porque a promessa que foi dada a Abraão, não foi dada só a Abraão, não. Foi dada para todos nós. Hoje, Igreja de Jesus, na face dessa terra. Então creia. Creia no sacrifício de Jesus. Porque a morte dele
foi para perdoar os teus pecados, e a ressurreição dele foi para confirmar a justificação de Deus na tua vida. É desta maneira que nós temos que viver a nossa fé e a nossa vida em Cristo Jesus na face dessa terra. Não olhando para as coisas visíveis, porque se você olhar para as coisas visíveis, você vai ser influenciado por essas coisas invisíveis. Você vai olhar para as circunstâncias que são desfavoráveis, que aos nossos olhos humanos é impossível acontecer um milagre, mas quando nós olhamos pelos olhos da fé, nós confiamos na promessa, porque a promessa não pode ser invalidada, porque Deus é fiel. Deus não pode mentir. O que ele prometeu, ele cumprirá. Abraão creu que não importasse a circunstância, Deus haveria de cumprir. Não importa que ele estava com 100 anos, que o ventre de sua esposa já estava amortecido, mas ele continuou crendo. A esposa teve um momento que não acreditou. Chegou até a fazer uma escolha trágica, que gerou até hoje, e gera até hoje, essas guerras em Israel. Essas guerras em Israel foi em consequência da escolha insensata de Sara, acreditando que, por ela já ser velha e o seu ventre está amortecido e ele não poder gerar mais filho, não acreditando no poder de Deus, ela vai incentivar Abraão a ter um filho com a empregada. E aí está. Deus dá a promessa a Ismael de que ele se tornaria também uma nação, não só a Isaac, mas também deu a promessa a Ismael, mas o filho legítimo era Isaac, o da promessa. Mas esse outro filho passou então a divergir e a brigar uns contra os outros, até hoje. Todas as guerras de Israel hoje, entre os palestinos, entre aquelas pessoas que moram naquela região, do lado de Israel, são parentes. São parentes, biblicamente são parentes. Mas isso aconteceu por quê? Por causa de Sara. Que ela não creu como Abraão creu. Ela desfaleceu na fé. Ela duvidou. Mas a promessa foi dada a Abraão. Então Deus honrou a promessa a quem ele dá. Deus vai honrar a promessa a quem ele está concedendo a você. Se a promessa de Deus está sendo concedida a você, é a você que Deus vai honrar. Não importa quem esteja do teu lado, que não acredite, que duvide, não importa as circunstâncias, que sejam contrárias, que afirma que é impossível. Mas nós cremos num Deus que é impossível, que realiza o impossível, um Deus que é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Que o Senhor traga nesse dia na tua vida, nesse dia 2 de fevereiro, de novembro, que Deus traga nesse dia 2 de novembro a tua vida aquilo que parece impossível aos teus olhos, mas que é possível aos olhos de Deus. Que Deus traga à existência a tua vitória. Não desfaleça na sua fé. Não seja alguém que seja incrédulo. Não duvide da promessa de Deus. Abraão não duvidou da promessa. Ele não deixou a incredulidade entrar no seu coração. Mas ele continuou crendo que Deus lhe havia lhe prometido. Mas pela fé se fortaleceu. Ele se fortalece pela fé, dando glória a Deus. Então fortalece a tua fé, sendo fiel à palavra de Deus, dando glória a Deus. Porque chegará o dia que a promessa de Deus cumprirá na sua vida. Não importa quanto tempo demore. Nós não temos que olhar para o tempo. Nós temos que estarmos olhando para a fé. É para a fé em nosso coração. Para a fé na nossa vida. Essa fé na promessa e na palavra de Deus. Examine as Escrituras com critério de você encontrar nela a vida eterna.
e o que nela diz a respeito de Jesus, porque é por meio de Jesus, pela morte dele, que os seus pecados, que os meus pecados são perdoados. E é por meio da ressurreição dele que nós somos justificados, que a justificação de Deus é confirmada em nossas vidas. A morte nos traz o perdão e a ressurreição nos traz a confirmação da justificação. Então, um traz a validade da outra. A ressurreição traz a validade da morte de Jesus. Por isso era necessário que ele morresse e ressuscitasse. Não pode ser uma coisa sem a outra. Então, creia na promessa de Deus. Creia, leia as Escrituras, examine. Cada dia que se passa, se apegue a mais a essas promessas, a essa palavra de Deus. Mesmo que seja as circunstâncias te mostrando que isso é impossível acontecer na tua vida. É impossível aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus nada é impossível, porque Ele é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Abraão creu desta maneira. E a promessa que foi dada a Abraão não foi só para Abraão, não. Foi para nós também. Está escrito aqui. Todavia, não é somente para eles que as palavras, isso lhe foi atribuído como justiça, foram registradas, mas igualmente para todos nós, a quem Deus considera justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. É desta maneira que nós temos que crer e viver a nossa vida e a nossa jornada em Cristo Jesus, aqui nessa terra. Que Deus abençoe. Que a graça de Deus seja sobre a tua vida, em Cristo Jesus. Amado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, graças te damos, meu Deus, por mais esta oportunidade, por mais essa graça que o Senhor nos concede. E estamos aqui, Pai, nessa madrugada, trazendo o estudo da Tua Palavra, o conhecimento da Tua Palavra, para a nossa edificação, para a consolidação, meu Deus, da nossa vida em Cristo Jesus e da nossa fé nas promessas imutáveis do Senhor. Espírito Santo, abre o entendimento da Tua igreja. Faça com que todos compreendam, entendam o propósito de salvação de Cristo Jesus na vida de cada um. Que eles venham alcançar também essa promessa que Abraão alcançou. E que o Senhor não deu somente a Abraão, mas deu a todos nós que queremos. Meu Deus, fortalece esse teu filho, que está enfraquecido na fé. Fortalece, firma os passos dele na tua presença. Tira da vida desse teu filho, dessa tua filha, todos os embaraços do inimigo, todos os embaraços, todos os laços de Satanás, na vida dessa pessoa seja quebrado, na autoridade do nome de Jesus. Tudo aquilo que tem se levantado contrário, meu Deus, as tuas promessas na vida desse teu filho, dessa tua filha, sejam anulados pelo poder do nome de Jesus. E o teu Espírito Santo venha fortalecer a fé de cada um, confirmando que tu és um Deus fiel e poderoso para cumprir o que tem nos prometido, como aqui diz a tua palavra. No nome de Jesus, guarda a tua igreja, protege a tua igreja e livra a tua igreja de todo o mal que há nesse mundo. Livra, Pai, de todas as hostes espirituais da maldade, de todo o principado, potestade e todo o príncipe das trevas desse século. Sejam repreendidos na autoridade do nome de Jesus. E que todos os planos deles, todos os projetos de Satanás contra a tua igreja sejam invalidados, embaraçados e confundidos, e que não venham ser praticados, colocados em prática contra a tua igreja, contra o teu povo, contra os teus servos, as tuas servas, na face dessa terra, no nome de Jesus. Coloca as tuas mãos dadivosas, poderosas e milagrosas, e esconde a tua igreja no esconderijo secreto do Senhor, no nome de Jesus. E que o inimigo não venha prevalecer contra a tua igreja, como é uma das promessas
que o Senhor nos prometeu, por meio do teu Filho Jesus Cristo, que as portas do inferno não irão prevalecer contra a tua igreja. Então, Pai, em nome de Jesus, defende a tua igreja, assim como o Senhor defende Israel, assim como o Senhor é o guarda de Israel. Dá vitória a Israel, dá vitória ao teu povo, à tua nação peculiar, exclusiva. Manifesta, meu Deus, a tua graça, derrama a tua graça sobre a vida de cada um. Aqueles que estão precisando, necessitando de um milagre, de uma cura, de uma solução de um problema, de uma resposta proveniente de ti, Pai. Em nome de Jesus, cria, Pai, meios, circunstâncias, para que esse milagre chegue à vida dessa tua filha, desse teu filho, nesse momento. Guarda a família de cada um, guarda os filhos de cada um, guarda a nossa casa, a nossa família. Traz todas as providências que nós necessitamos, porque a tua palavra diz que o Senhor cuida de nós, que o Senhor sabe as nossas necessidades. Então nós não precisamos nos preocupar com as nossas necessidades, porque já é conhecimento do Senhor, daquilo que nós precisamos. Então providencia, no nome de Jesus, o que nós precisamos, Pai, para a glória do teu nome, para a confirmação da veracidade da tua palavra, no nome de Jesus, porque tu és um Deus que honra a tua palavra, que vela sobre ela para cumprir, e a nossa confiança e esperança e fé está nessas promessas do Senhor para nossas vidas, que temos crido em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Abençoa, Pai, a cada uma dessas pessoas, salva cada uma dessas famílias, salva essa nação, tira essa nação das mãos dos tiranos, em nome de Jesus, Pai. Tira essa nação das mãos dos tiranos, de todo aquele que quer o mal para a tua igreja, que quer a destruição e a miséria e a desgraça para essa nação. Varre-os dessa nação, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, de tal maneira que não se venha nem se lembrar da existência dessas pessoas sobre essa nação, no nome de Jesus. Manifeste o teu grande poder, derrama da tua glória, manifesta a tua misericórdia e a tua graça, para que a tua igreja não venha passar pelo sofrimento. Olha para os justos, olha, meu Deus, para os inocentes, olha para os que foram justificados em Cristo Jesus, olha para os sangues inocentes que têm sido derramados todos os dias, que clama a ti por justiça. Olha para os teus servos, os teus escolhidos, que clama a ti por justiça, e Jesus prometeu que o Senhor se levantará depressa e fará justiça aos teus escolhidos. Então faça justiça, Pai, aos teus escolhidos, no nome de Jesus. Guarda a família de cada um. Quebra todas as artimanhas do inimigo, nos livrando de toda a seta do maligno, de toda a seta que assola ao meio-dia, de toda a mortandade que é determinada por Satanás ao meio-dia, de todos os demônios que Satanás solta ao meio-dia, que se rasteja em busca de suas presas. Em nome de Jesus, dá vitória à tua igreja. Envergonha todos esses inimigos e todas essas obras do mal que tem se levantado contra as nossas vidas e contra a tua igreja em Cristo Jesus, que tem se levantado contra cada uma dessas famílias que estão a ouvir esta palavra e a receber esta oração no nome de Jesus, aonde elas se encontrarem. Que a tua graça alcance elas e a tua providência divina chegue à vida delas, em nome de Jesus, por meio de Cristo Jesus. É o que nós cremos, Pai, porque está escrito: tudo o que pedir ao Pai, no nome de Jesus, o Senhor nos concede. Então concede essa vitória a esse teu filho que está precisando dessa vitória, que tem buscado essa vitória. Abre essa porta que se faz necessário, seja aberto na vida dessa pessoa, para que as coisas mudem para melhor. No nome de Jesus, Pai. Supre as necessidades de cada um, em Cristo Jesus. Nós pedimos e te agradecemos, Pai. E louvamos o teu nome. E te agradecemos por mais essa oportunidade de nós estarmos sendo edificados, consolidados nessa palavra, em Cristo Jesus. Deus abençoe, amado. Tenham uma terça-feira vitoriosa, uma quarta-feira vitoriosa, aliás, em nome de Jesus. Que seja vitorioso. Esse dia 2 de novembro, na tua vida, seja um dia de vitória, um dia de graça,
derramada de Deus sobre a tua vida. E você alcance o fortalecimento e a consolidação de sua fé, da firmeza da sua fé em Cristo Jesus e nas promessas do Senhor. Não vacile, não duvide e não seja incrédulo, porque a promessa que foi dada a Abraão também ela foi dada a nós em Cristo Jesus. Creia, receba e confie que você vai ter a tua vitória no nome de Jesus. Fica com Deus. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.